Os queridos irmãos e irmãs, a festa de hoje, uma grande solenidade, oitava de Páscoa, se estende desde o último domingo, a celebração da ressurreição do Senhor, da regeneração de toda a raça humana, de toda a humanidade. Nós hoje ainda celebramos aquele mesmo domingo, o dia que o Senhor ressuscitou e se mostrou aos seus discípulos. Este domingo, ele era conhecido antigamente como Domingo in Albis, Domingo em Branco, que aqueles que foram batizados na vigília pascal vinham a esta Santa Missa vestidos de branco e com a vela acesa nas suas mãos. Depois depunham as suas vestes brancas, mas permaneciam com a vela acesa, simbolizando aquilo que eles se tornaram a partir do seu batismo, uma luz que ilumina o mundo. E essa é a nossa vocação de todos nós, não só aqueles que batizavam, isso era feito por eles, para que nós recordássemos também da nossa própria vocação, que uma vez que nós recebemos a vida nova, nós somos testemunhas de Cristo e nós somos testemunhas da sua graça, da graça renovadora. Nós celebramos, isso foi dito tanto na vigília pascal, na própria oração também que o sacerdote fez para abençoar a água, nós festejamos que Deus de um modo admirável criou o mundo, mas de um modo ainda mais admirável renovou e salvou o mundo. E nós vemos como que Deus realiza todas as coisas de modo tão perfeito, tão sublime, que nós nos espantamos com tamanha misericórdia e tamanha graça. Depois desse domingo, passou-se a se chamar Domingo da Misericórdia, a pedido do Papa São João Paulo II, ele estabeleceu deste modo, levando em consideração as revelações que Santa Faustina teve de Jesus misericordioso, mostrando como que o que mais feria o seu coração aberto é a falta de confiança na sua misericórdia. Seja daqueles que acham que Deus não perdoa, ou aqueles que acham que Deus abusa, ou melhor dizendo, que abusam da misericórdia de Deus, do seu perdão, que não reconhecem o quanto custou a nosso Senhor alcançar para nós o perdão. Disse que Deus de modo admirável, isso a liturgia diz, criou o mundo de modo ainda mais admirável, redimiu o mundo. E nós vemos isso através das próprias Escrituras. Nós sabemos que Deus criou o mundo em 7 dias, começando no primeiro dia da semana, isso é simbolicamente retratado no Gênesis. No domingo ele começou a criar todas as coisas e descansou no 7º dia, o sábado. Mas sabemos depois que pelo pecado, pelo mau uso da liberdade do homem, a morte, a miséria, a dor, o pecado entraram no mundo e desfiguraram a criação, sobretudo a alma humana. Sobretudo nós fomos desfigurados, criados à imagem e semelhança de Deus, perdemos esta semelhança, não nos parecemos mais como o nosso Criador, não temos mais os sentimentos que o nosso Criador tem, a bondade, a generosidade, o amor sacrificante, enfim, todas as características que são próprias de Deus, nós perdemos por causa do pecado. E Deus, não querendo ver a sua criação sujeita ao pecado, desfigurada, ele como que realiza uma nova criação. E esse é o sentido, inclusive, do 8º dia, tanto do 8º dia que nós celebramos hoje, o 8º dia da Páscoa, quanto nós vimos o nosso Senhor aparecendo aos seus discípulos primeiro no primeiro dia da semana, o domingo, e depois, 8 dias depois, encontrava os seus discípulos novamente reunidos em casa. Este 8 dias, esse 8º, representa para nós isso. O 8º dia, o domingo, o dia da ressurreição do Senhor, é o dia da nova criação, da regeneração do gênero humano. Nós somos recriados, nós nascemos de novo. Esse mistério, ele é insondável e ele é central na nossa vida. Ele é como que o pano de fundo de todo o decorrer do ano litúrgico. Nós temos que ter sempre em mente esta verdade que é apresentada para nós, sobretudo nos 8 dias da Páscoa e de modo especial hoje, para tudo que nós vivemos a partir de então. Tempo comum, todos os ensinamentos de nosso Senhor, todas as outras festas, elas partem deste anúncio, da nossa vocação batismal. A fé católica e o anúncio de Cristo nosso Senhor não começa com o Natal do Senhor. A festa do Natal ela é instituída depois. Nós sabemos que nosso Senhor nasce, claro, vem ao mundo primeiro, e isso aparece no ano litúrgico. Nós celebramos primeiro o Advento, depois o Natal e depois a Páscoa do Senhor. Muito bem, mas o anúncio mesmo da salvação se dá a partir da Páscoa. E nós, católicos, devemos ter como pano de fundo da nossa própria vida este anúncio pascal, porque é ele que dá sentido à nossa existência. Nós fomos recriados em Cristo.
Nós somos regenerados. São Pedro fala isso para nós na carta que acabamos de ouvir. Ele diz: pela ressurreição de Jesus Cristo, Deus, em sua grande misericórdia, nos fez nascer de novo. Aquilo que nosso Senhor havia anunciado para Nicodemos naquela conversa, à noite, Nicodemos vai questioná-lo, ele fala: quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Nós precisamos nascer de novo. Ele realiza agora, pela sua ressurreição, pelo batismo que nos é dado, nós temos uma nova vida, e isso deve moldar toda a nossa existência, deve ser o núcleo central do nosso pensar, do nosso falar, do nosso sentir, do nosso agir, deve ter como núcleo esta nova experiência. Fomos regenerados em Cristo. A igreja preza tanto por isso, que a própria oração coleta que o sacerdote fez hoje, ele pede em nome da Assembleia que Deus aumente cada vez mais a graça em nós. Para quê? Para que compreendamos, ou seja, para que a nossa inteligência seja formada por esta verdade, para que nós entendamos espiritualmente o quê? O batismo que nos lavou, o Espírito que nos regenerou e o sangue que nos redimiu. É o centro da nossa vida. Nós somos lavados pelo batismo, os nossos pecados são perdoados. Nós somos reconciliados com Deus. Quando nós estamos em pecado, há uma inimizade com Deus. Existe um sentimento natural, de busca de Deus, está em todos os seres humanos. Isso é, inclusive, o sentimento base de todo espírito religioso, independente de qualquer religião que seja. Isso faz parte da natureza humana, comum a todos os homens. Um desejo de Deus, uma vontade de Deus. Só que as pessoas confundem isso, esse desejo de Deus, com a reconciliação. A reconciliação não é ditada por este desejo. A reconciliação é ditada pela paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor e pelo perdão dos pecados que nos é concedido. Por isso que Cristo ressuscitado, a primeira coisa que ele faz é dizer aos discípulos: a paz esteja convosco, ao mesmo tempo em que ele mostra as suas chagas, porque ele quer deixar claro o quanto custou para ele alcançar para nós o perdão dos pecados. Não é um simples sentimento que nos aproxima de Deus, é a morte de Cristo, e fomos nós que o matamos. Esse é o maior drama. Nós, pelos nossos pecados, assassinamos Deus enquanto ele pisou nesta terra. Deus veio visitar os homens e nós o rejeitamos. A semelhança de Adão e Eva, que fugiram de Deus no jardim, Deus veio novamente habitar nesta terra e nós o matamos com os nossos pecados. Esse é o grande drama. E nós nos desesperaríamos se terminasse assim a história. Mas o Senhor mostra as chagas, mostra a dor, a ferida que o pecado gerou nele, em primeiro lugar, e diz ao mesmo tempo: a paz esteja convosco. Porque aquilo que seria motivo de morte, motivo de tristeza e de desespero para nós, se torna fundamento da paz. Através das suas chagas, nós fomos curados. São Pedro diz isso, o profeta Isaías também. Pelas suas dores indizíveis, foi alcançada para nós a reconciliação com Deus. Nós podemos ser amigos de Deus novamente. Isso é a raiz da nossa vocação batismal. E por isso que em seguida, logo em seguida, depois de mostrar as feridas e dizer a paz esteja convosco, o Senhor sopra sobre os discípulos o Espírito Santo, que dá o poder aos apóstolos de perdoar os pecados, de reconciliar os homens com Deus. Essa é a grande obra da salvação. De modo admirável criastes o mundo, de modo ainda mais admirável renovastes e salvastes toda a criação, porque o Senhor, através da sua paixão, abre o seu lado, que sai sangue e água. Nós vemos isso de modo particular no ícone que Santa Faustina pede então para pintar, que Nosso Senhor pede a ela que seja feito, para mostrar o sangue e a água que jorraram do coração de Jesus, que são símbolo do quê? Do batismo que nos lavou e do sangue que nos redimiu, como rezamos na oração coleta, que trazem para nós o Espírito que nos regenera e traz vida nova. Esse é o chamado mais profundo que nós temos e nós não podemos perder de vista. Ser cristão não é ter umas certas normas de vida, normas morais. Não faço isso porque sou cristão. Como sou cristão, não posso fazer isso. Eu lembro uma vez, quando eu fazia faculdade de engenharia, tinha um guardinha da faculdade, lá na minha cidade, e ele disse assim, alguma pessoa fez alguma coisa muito chata com ele, e ele falou, eu só não matei ele porque eu sou cristão. Assim, já matou no coração, mas tem uma norma que diz que não pode matar, portanto não posso. Isso não é cristianismo. Cristianismo também não é ter um consolo sentimental, porque
eu tenho que ter, pelo menos na Páscoa eu vou na igreja para poder, viver ali aquela emoção, ou quando tem um showzinho legal, religioso, eu vou lá para poder chorar um pouquinho, aquecer meu coração. Isso não é cristianismo. Cristianismo é regeneração total da nossa alma. É a abertura voluntária do nosso ser para o plano de salvação de Deus. E a permissão que nós damos, e porque Deus quis esta permissão, pela sua infinita misericórdia, dele trabalhar em nós e nos transformar inteiramente. Não somos mais nós mesmos. São Paulo diz, numa das suas outras cartas, não vivemos mais, ninguém morre para si, nem vive para si. Nós vivemos para o Senhor e morremos para o Senhor. E nós fazemos isso voluntariamente, antes que alguém diga que foi forçado, sobretudo no Sábado Santo, que eu sempre recomendo que todos participem. Se você não participou este ano, já coloca na tua agenda ano que vem, programa toda a tua agenda anual em torno do Sábado Santo e participe. Porque no Sábado Santo, de modo especial, fica claro isso para nós. O sacerdote, ele renova com o povo as promessas batismais. Pergunta ao povo, e o povo responde livremente, e cada um responde em primeira pessoa. Aqueles que estavam na vigília se recordam disso. O padre pergunta: renunciais a Satanás? Nós respondemos: renuncio em primeira pessoa, livremente. Ninguém está com uma arma apontando na minha cabeça, ninguém está me obrigando a isso. Eu venho e renuncio a Satanás, as suas obras e as suas seduções. Depois eu professo a fé, também em 3 partes. Digo que creio em Deus Pai Todo-Poderoso, em seu Filho, no Espírito Santo e na Santa Igreja. Livremente professo a fé, e Deus, diante da nossa resposta livre, nos asperge com a água, como fizemos hoje também no ato penitencial, renovando a aliança com Ele e renovando o compromisso que nós assumimos. Não vivo mais para mim mesmo, eu não me pertenço mais. Fui comprado com o sangue de Cristo, com o seu lado aberto, fui lavado pelo sangue e pela água que jorraram deste coração misericordioso e já não pertenço mais a mim mesmo. A minha vida agora é transmitir a graça de Deus. E nós não devemos nos iludir. E nós, infelizmente, a igreja no mundo moderno, homens da igreja, pessoas, estão se iludindo, achando que nós converteremos as nações com técnicas de marketing, técnicas de músicas, programas audiovisuais. Então a gente faz um show bem elaborado, como a igreja de parede preta faz, Eles fazem quase um show mesmo, e com técnicas cada vez mais evoluídas mesmo, Tanto de som, de luzes e tal, para mover os corações, não, porque a gente precisa fazer a pessoa chorar. Se ela não chorar, ela não se converte. Então é uma técnica humana. Então nós convertemos as pessoas. Isso é furada. E é por isso que a igreja só esvazia. E as pessoas vão pulando de igreja em igreja até abandonar totalmente a fé. E os números vão só diminuindo. Porque o que gera a conversão é a graça de Deus que habita no coração de cada fiel. E Deus, diz um santo, serve-se de nós como tochas para que essa luz ilumine. Nós temos essa missão de abrir plenamente a nossa alma, a graça de Deus, e irmos sendo regenerados pela graça de Cristo, aumentando cada vez mais em nós, pedindo perdão dos pecados, renovando o nosso compromisso com Deus, crescendo na vida de oração, recebendo os sacramentos de modo piedoso e sincero e verdadeiro, arrancando da nossa vida aquilo que afasta de Deus, fazendo contínuos exames de consciência, o que eu preciso melhorar, qual é a reclamação que a minha esposa, o meu esposo, ou meu pai, ou minha mãe, ou meus irmãos fazem continuamente de mim. Eu preciso mudar. Isso são obstáculos para a transformação total em Cristo. São paredes que impedem-me de ser santo de verdade, da graça de Deus tocar no fundo da minha alma e me transformar em outro Cristo. E à medida que eu vou fazendo esses exames de consciência, vou pedindo perdão a Deus, vou lutando contra as más inclinações que tenho no meu coração, vou arrancando certas coisas ou pessoas da minha vida que me afastam da graça de Deus, eu vou sendo regenerado por Cristo. Os meus sentimentos vão mudando, os meus pensamentos vão mudando, eu vou tendo outros critérios. Aquilo que me atraía antes já não me atrai mais, eu já não estou tão apegado assim a este mundo, não estou tão vidrado assim em investimento, em dinheiro, em rendimento, em trabalho. Eu percebo que essas coisas têm uma importância menor. Todas as coisas terrenas, todos os bens desta terra são meios para chegar a Deus e não a finalidade em si. E agora que estou sendo regenerado por Cristo, eu vejo a maravilha que é a vida divina e como eu quero ser mais transformado por Deus. E à medida que a graça de Deus vai transbordando na minha alma e vai crescendo e se multiplicando, e as minhas ações vão mudando, o meu modo de ver o mundo muda, as pessoas que estão ao meu redor vão se sentindo atraídas para Cristo. Esse é o modo da igreja expandir.
É pela graça de Deus que as almas se convertem, não é por técnica ou força humana. É pela graça de Cristo. O que nós precisamos fazer é renunciar de fato ao mal e aderir plenamente à graça de Cristo. Quantas vezes? Todas quantas forem necessárias. Todos os dias, na verdade. Todos os dias nós temos que renunciar ao pecado. Todos os dias que nós nos levantamos, temos que decidir mais uma vez por Cristo. E decidir mais uma vez lutar contra aquela má inclinação que está em nós. Todos os dias. E aí nós seremos capazes de formar, de fato, uma comunidade santa. Nós vimos isso na primeira leitura. Os que haviam se convertidos eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos. Os apóstolos continuavam educando aquelas almas na fé, como nós sacerdotes temos o dever de fazer com o povo de Deus. Eram perseverantes em ouvir os ensinamentos, na comunhão fraterna, em distribuir os seus bens, em ajudar uns aos outros, material e espiritualmente. Na fração do pão, o que é isso? Senão a Eucaristia, a Santa Missa, frequente, pelo menos todos os domingos, e nas orações. E todos estavam cheios de temor, porque à medida que todos eram fiéis a Deus, a graça de Deus se manifestava. Nós ouvimos os vários sinais e prodígios que os apóstolos realizavam. São Pedro, só de passar com a sua sombra, as pessoas eram curadas. São Paulo mesmo tinha poder de curar e ressuscitar os mortos. E não só isso, porque esse poder é principalmente externo, cura o corpo, mas eles convertiam os corações. Na primeira pregação de São Pedro, após o Pentecostes, 5.000 homens se converteram. Esse é o grande milagre que Deus vai realizando através dos apóstolos. Mas através do quê? Da fidelidade dos apóstolos à graça que Cristo lhes deu. Portanto, esse é o nosso dever. E devemos colocar isso no centro da nossa vida, independente da nossa vocação. Independente. Não é só porque é padre ou freira, mas todo católico batizado, casado ou celibatário, solteiro, estudante, trabalhador, marido, mulher, pai, mãe, filho, filha, todos nós temos esse dever de na nossa vida transmitir a graça de Cristo. Esse é o chamado que nós temos, profundíssimo. E o que Deus realiza a partir da nossa fidelidade? E cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. Eis a misericórdia de Deus. Nós matamos Deus e Ele nos restaurou na graça, regenerou a nossa alma, quer tornar novamente visível a semelhança que nós temos com aquele que nos criou, de modo ainda mais perfeito, porque somos unidos ao próprio Filho, semelhantes a Ele, e restaurar toda a humanidade a partir da igreja e a partir de nós batizados. Nós o matamos, Ele nos regenera. Nós o ferimos, Ele mostra as suas feridas e nos dá a paz. Esse é o coração misericordioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ser generosos com Deus. Vamos decidir-nos por Deus todos os dias, com seriedade, arrancar da nossa vida aquilo que a gente sabe que está arrastando. Ah, padre, mas não é pecado mortal? Mas está esfriando o amor. Está impedindo Deus de te fazer santo. Você não está nesse mundo para não pecar. Você está nesse mundo para ser santo. Essa é a tua vocação. E enquanto você não for santo, você não vai ser feliz. Não se iluda, achando que a felicidade vai estar em coisas temporais. Não está. A felicidade está em ser fiel a Deus, fiéis, alegres e santos para a glória de Deus e para a salvação das almas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus, Pai,